Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo. Vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre os desafios e avanços que estão transformando o setor da saúde. No episódio de hoje, a gente conversa sobre os desafios da liderança hospitalar e um deles é como equilibrar inovação, eficiência operacional e sustentabilidade financeira em um cenário de pressão crescente sobre custos, infraestrutura e demanda assistencial. Para falar sobre tudo isso, hoje a gente recebe Júlio Vieira, CEO da Agacor. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Amanda. Obrigado ao time de Saúde Business pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Júlio vai participar hoje de 2 congressos aqui na Hospitalar, um falando sobre estratégia corporativa, a tecnologia como espinha dorsal, no nosso congresso de tecnologia, e também vai estar no nosso congresso de infraestrutura, falando dos desafios da gestão da infraestrutura hospitalar com custo-efetividade para cenários com restrições orçamentárias. Para a gente começar, Júlio, eu queria saber, quando a gente fala em tecnologia como espinha dorsal da estratégia corporativa, o que isso significa na prática dentro de uma instituição hospitalar como a Agacor? Bom, Amanda, primeiro, quando a gente fala de tecnologia, eu gosto de separar em 2 aspectos, né? A gente falou ao longo de muitas décadas no Brasil de investimento em tecnologia na área médica. Quando a gente fala sobre isso, a gente teve um avanço no Brasil, na medicina, no mundo no geral, muito forte. Quando a gente fala de engenharia clínica, equipamentos médicos e tudo aquilo que é voltado para o atendimento ao paciente. A gente tem uma segunda avenida de oportunidade, que é onde eu vejo que tem grande necessidade de avanço ainda, que são as áreas administrativas, áreas de apoio, áreas de back-office, áreas operacionais, que a gente teve muito pouco investimento no Brasil em especial ao longo de muitos anos, e de talvez 5, 10 anos para cá a gente tem começado a investir um pouco mais nisso. A gente começou mais com uma parte mais de informatização, digitalização, agora a gente começa a entrar numa área e numa era da inteligência artificial com investimentos mais fortes nessas áreas, né? A gente teve ao longo desses anos um crescimento muito forte na área médica, áreas administrativas nem tanto. Isso gerou uma diferença muito grande. A gente fala muito de eficiência operacional, de processos, de melhorias, mas se você não coloca tecnologia para apoiar, você tem uma diferença muito grande, isso é muito lento, inseguro, insegurança nos processos, na qualidade. E a gente na área da saúde começou a investir nisso de uns anos para cá. Então você vê um investimento mais forte, os hospitais e os prestadores de serviço conseguindo evoluir mais forte nisso, mas ainda com muita oportunidade. Eu vejo que a gente ainda tem que conseguir integrar mais as informações, conseguir trabalhar com mais inteligência, menos esforço operacional. Ainda há uma necessidade maior de investimento para que a gente consiga ter processos mais seguros. Eu falo da parte médica, eu já acho que não. Eu já acho que a inteligência artificial está entrando mais forte agora, já olhando para processos mais preditivos, olhando um pouco mais o como ajudar a medicina a ser mais rápida, mais precisa, trazendo a inteligência artificial para ajudar, por exemplo, em achados e processos críticos no tratamento de uma doença. Mas acho que são 2 universos, né? Um universo já mais avançado, onde a gente consegue pensar de forma mais preditiva e disruptiva, e um outro universo que eu ainda vejo que a gente ainda tem processos mais básicos, operacionais, que a gente ainda precisa evoluir. O setor vive uma pressão simultânea por eficiência, qualidade assistencial e sustentabilidade financeira. Sim. Você vive isso todo dia, né? Todos os dias. Qual é hoje o maior desafio para equilibrar essas 3 frentes? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala obrigatoriamente de resultado, né? A gente trabalha num setor que as margens são apertadas. Então, quando você olha para eu falo que a gente tem um ecossistema na área da saúde, né? Então, você tem uma linha, uma cadeia de valor na área da saúde, que ela começa com uma empresa que contrata um plano de saúde para ofertar para os seus colaboradores, né? Hoje, quem acessa, por exemplo, a saúde suplementar no Brasil, vem sempre através de uma empresa. Muito pouco é um cliente particular que paga a conta, na média ali 4 a 5%. O restante vem através de uma operadora de saúde. Que quem financia isso é uma empresa que contrata o plano de saúde, que vem sofrendo problemas de reajustes
nos últimos anos na média de 15%. É o segundo maior custo das empresas, o maior custo é a folha de pagamento. Segundo, em benefícios, é o plano de saúde, e isso tem sido um desafio. Pressionado pelas operadoras que têm tido dificuldade nos seus resultados por conta de aumento de sinistro. Os anos de 2022 e 2023 foram muito pesados para as operadoras, que para conseguir melhorar seu resultado, arrumar a casa, fizeram inúmeros trabalhos e que aí começaram a pressionar os prestadores, né? Então hoje a gente vê os prestadores passando por alguma dificuldade ali na gestão de resultados, né? Pressionados os prestadores aqui é onde agora a gente, como prestador, tem que encontrar as alternativas para que a gente consiga equilibrar o resultado, envolvendo também a indústria, para que participe dessa cadeia de valor como um todo, mas é aí onde mora o nosso desafio hoje de sustentabilidade. A gente quer ofertar uma saúde de qualidade para a população, isso exige da gente equipamentos de ponta, infraestrutura e tecnologia avançada, recorrentes investimentos e reinvestimentos na nossa operação, mas para isso a gente precisa ter resultados sustentáveis, né? Então a gente tem trabalhado muito forte. Os últimos anos a gente fala que a discussão da sustentabilidade ela tomou um palco muito forte e ela virou agenda de todo mundo. Até então era muito agenda de área administrativa, área financeira, área operacional. Hoje a discussão da sustentabilidade também virou uma discussão e agenda da área médica, da área assistencial, das áreas de frente com o paciente, porque de alguma forma impacta também para essas áreas, em racionalização de custos, em tipo de tecnologia que vai ser utilizada, tipo de insumos, medicamentos, materiais, órteses e próteses, e muita discussão em relação a protocolos, né? O que vai ser feito, em quanto tempo, com qual técnica. Então quando a gente olha um pouco de todo esse ecossistema, hoje todos estão envolvidos quando a gente fala da sustentabilidade. E no Brasil a gente começou a discutir o que se discute há muitos anos fora, que é a sustentabilidade do setor. Como a gente faz o financiamento do setor de saúde, que a gente extrapola da saúde suplementar. A gente sempre falou do financiamento do setor quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. Chega na sustentabilidade agora da saúde suplementar também, mas de uma forma agora eu acho que mais sistêmica, né? Eu acho que a grande vantagem, quando o setor ele começa a enfrentar alguma dificuldade, se o setor todo está discutindo isso de forma sistêmica, aí todos os atores, todos os agentes do setor começam a olhar para isso de forma conjunta, como nós, como setor, conseguimos encontrar caminhos para melhorar a sustentabilidade. Nos últimos anos, a transformação digital acelerou muito nos hospitais, né? Você já comentou tanto na parte assistencial quanto na gestão. Eu queria entender o que mudou no perfil das decisões estratégicas da liderança hospitalar. Eu digo para você que até alguns anos atrás, tudo que a gente tinha que revisar de processo era gente. Então eu tinha um problema na recepção, eu contratava mais gente. Eu tinha um problema na logística, eu contratava mais gente. Eu tinha um problema na ponta, no atendimento ao paciente, a gente contratava mais gente. Óbvio que isso gerou emprego, mas ele gera emprego sempre de uma forma muito operacional. O que a gente começa a fazer agora é tentar pensar primeiro como a gente consegue fazer isso de forma automatizada. A gente precisa para isso, para que a gente possa oferecer um atendimento aos nossos pacientes com qualidade e segurança, que é o que a gente busca, você precisa ter isso de alguma forma apoiado por tecnologia. E agora a gente pensa nisso, né? Então hoje a grande parte das agendas dos diretores, dos CEOs dos hospitais, é como a gente consegue encontrar caminhos onde primeiro a gente traga tecnologia, assegure o processo com qualidade, com uma sistematização toda, para que depois a gente pense como a gente coloca pessoas para operar isso, né? Então essa lógica se inverteu. E quando a gente pensa para o ponto futuro, eu faço um planejamento estratégico, por exemplo, que eu olho para daqui a 5 anos, que eu olho para daqui a 10 anos, eu não consigo planejar isso olhando para o modelo atual. Sim. O grande desafio para a gente hoje pensar é como vai estar a área da saúde daqui a 10 anos. Quais tecnologias que hoje começam a surgir que vão ser básicas para daqui a 10 anos e como eu introduzo ela hoje na minha operação do dia a dia para que eu consiga me manter competitivo, para que o meu planejamento estratégico daqui a 10 anos se cumpra baseado, pautado, suportado pela tecnologia. Júlia, eu queria que você me contasse agora quais os principais ganhos que vocês já tiveram no HCOR, implementando novas tecnologias, tanto na parte de assistência, operação, gestão financeira. Queria que você me contasse um pouquinho. Acho que a assistência eu posso dar um grande destaque. Hoje, todos os exames que nós fazemos de imagem,
eu tenho uma inteligência artificial por trás que ela faz uma análise dos laudos que são emitidos e a partir disso ela faz o que a gente chama de apontamentos de achados críticos. Até então a gente dependia sempre exclusivamente de um médico analisando o laudo para identificar possibilidades de achados críticos, problemas eventualmente que sinalizem algo mais grave no resultado do exame do paciente. Hoje eu tenho uma tecnologia com uma inteligência artificial que já faz a análise disso, um cruzamento de informações e devolve isso para a gente já com uma sugestão de quais exames aparentam ter algum problema e alguma coisa que o médico precisa olhar com mais atenção. Então isso daí já vem para o médico muito mais pronto, né? Então isso daí para a gente já facilita muito. Se eu pudesse falar em área de apoio, área administrativa, hoje a gente tem pelo menos 6 inteligências artificiais rodando em tempo real no HCore e que ajuda a gente em processos básicos e operacionais. Por exemplo, hoje eu tenho dentro da minha estrutura de gestão de leitos um trabalho sendo feito com inteligência artificial para avaliar o que eu tenho de leito, o que eu tenho de paciente internado, o que eu tenho de paciente agendado que vem para o hospital, onde a gente já cruza uma expectativa de tempo médio de internação desses pacientes, olhando todo o quadro clínico dele, e através disso a gente já faz a nossa gestão de leitos. A partir daí, sabendo quanto tempo esse paciente vai ficar internado, quais unidades de negócio eu posso ter algum tipo de problema para a liberação de leito, e aí a gente sugere isso para o time de operação, para o time médico, para que a gente faça uma gestão operacional. Então esses são 2 exemplos, né? Um para a parte mais assistencial médica, um para a parte administrativa, mas que são alguns dos inúmeros processos que hoje já são suportados por inteligência artificial. Você comentou agora, né, que quando você faz o planejamento estratégico, você está olhando para os próximos 5, 10 anos, né, e como incorporar essa tecnologia de maneira sustentável e, obviamente, tendo um retorno, né, tanto financeiro, operacional, que seja. Como é que é feito esse planejamento? Como é que vocês estruturam essa jornada? Essa é uma grande, uma grande competição dentro dos hospitais, né? Sim. Quando você faz um planejamento estratégico, você define os seus projetos, os seus grandes objetivos para o ponto futuro, esses projetos todos eles brigam pela mesma verba, né? Então quando você quer entregar um planejamento estratégico, você olha para dali a 10 anos, você precisa conseguir planejar isso olhando para a sua peça orçamentária. Uhum. Obviamente os projetos que normalmente são priorizados são aqueles que trazem retorno ou em valores e resultados maiores ou em mais curto prazo, para que isso ajude a financiar outros projetos. Quando você fala de tecnologia já é um pouco mais complexo. Entra muito numa seara, por exemplo, igual a seara de marketing, né? Como é que você investe em marketing, quanto ele vai te trazer de retorno? É difícil você mensurar em alguns momentos. Quando a gente fala de tecnologia mais objetiva e direta, informatização, digitalização, hoje a gente consegue mensurar isso de forma mais objetiva. Inteligência artificial hoje ainda é uma grande aposta, na sua grande maioria. Mas você não consegue pensar no planejamento estratégico futuro se você não apostar nisso hoje. E muitos hospitais, a gente hoje está entrando além desses projetos em estruturação, né? Para eu conseguir pensar no ponto futuro, por exemplo, num grande projeto de inteligência artificial, eu vou ter que ter um data lake muito forte hoje. Bem estruturado, bem organizado, reunindo toda a minha base de informação para que no ponto futuro eu possa consumir desse data lake e conseguir ofertar uma inteligência em cima dos dados que eu consigo produzir para que eu consiga, a partir disso, sugerir um melhor processo assistencial, um melhor cuidado para o paciente, um melhor processo administrativo. Então, quando a gente olha para o resultado como um todo. Eu não posso olhar só a parte financeira, eu preciso olhar a qualidade assistencial que eu vou ofertar para o meu paciente, o quanto eu vou depender da tecnologia para isso, o quanto no ponto futuro, para eu me manter relevante como hospital, para eu me manter competitivo, o quanto eu sou dependente desse avanço tecnológico. Então a gente olha um pouco de tudo, né? E hoje é difícil você prever, né? A tecnologia está muito rápida, muito avançada. Para alguns projetos é mais complexo, mas a maior parte deles você estima, né? E aí entra nessa competição do seu portfólio de projetos ali, né? E falando agora mais de inteligência artificial, você já comentou, a gente tem discutido muito aqui no estúdio, né? Fase de experimentação, de consolidação dentro da instituição e até a fase que todo mundo almeja, que é conseguir ganhar escala. Sim. Hoje o HCore se encontra em qual etapa? A gente tem discutido muito isso porque o investimento ele é muito alto, né? Então, para você fazer um investimento, para você criar, a gente separa lá de uma outra forma. Eu falo da tecnologia disruptiva e aquela incremental, né? Incremental que eu chamo, eu tenho um processo hoje que ele pode ser melhorado
através de uma automação, uma informatização ou até da inteligência artificial. Isso é uma inovação incremental, que a gente chama. Já tem um processo e ele será melhorado. O outro é aquela disruptiva, que de fato é uma inovação, é uma coisa nova que ninguém tem e que a gente vai tentar criar. A gente está aí nas duas frentes em relação a isso. Quando eu usei o exemplo aqui, por exemplo, da gestão de leitos. Nós criamos um modelo hoje que é um modelo inovador, que você não vê em outras redes, em outros hospitais, que nós fizemos através da inteligência artificial. Isso virou um produto dentro do HCore. O HCore é um hospital, obviamente, como base assistencial, Sim. mas ele tem outras áreas lá. Eu tenho meu laboratório de inovação, que é a nossa área de tecnologia criando e inovando, e eu tenho a minha área de consultoria. Esse é um dos produtos que está dentro da minha área de consultoria, por exemplo, para comercializar no mercado. Então, eu tenho as duas linhas. A gente está agora entrando muito forte na parte de inteligência artificial. Obviamente, grande parte do hospital hoje é suportado por tecnologias incrementais, onde a gente vai buscando melhoria. Sim. Mas a gente está com o nosso laboratório de inovação, todos os meses trazendo alguma novidade, trazendo alguma coisa nova. E em breve a gente entra num projeto em parceria com o Ministério da Saúde, para também tentar trazer para a população brasileira, nos projetos do SUS, através do ProAD-SUS, um projeto que a gente vai criar junto com o Ministério da Saúde e um outro hospital em conjunto. Então será uma parceria entre 2 hospitais e o Ministério da Saúde, para a gente trazer também para a população análise de laudos. Hoje a gente já fez mais de 8 mil laudos de eletro em projetos que a gente tem com o Ministério da Saúde. A gente quer, através disso, conseguir olhar um modelo preditivo de pessoas que podem ter um problema futuro, olhando para uma base histórica que nós temos. Então, em breve, a gente deve lançar esse projeto também aí, trazendo em primeira mão aqui, que trabalha basicamente por trás com inteligência artificial. A gente vai acompanhar, espero que a gente noticie em breve no Saúde Espero Business. que a gente traga isso como benefício para a população brasileira, em especial para o SUS, que tanto precisa, né? Muitas instituições ainda enfrentam o desafio da interoperabilidade, da integração de dados. Isso na HCore ainda é um gargalo estrutural para a evolução digital da instituição? Eu vejo que isso é um gargalo setorial. Sim. Né? A gente fala da interoperabilidade já há alguns anos. Sim. Só que para isso, para a gente ter um modelo de fato robusto, você precisa que todos os elos da cadeia consigam se comunicar. Então é interoperabilizar informações entre hospitais e operadoras, com o Ministério da Saúde. Ele é mais complexo do que ele parece ser, né? E para isso você precisa que todos consigam evoluir ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde agora está trazendo algumas ideias mais básicas e estruturais para que todos consigam avançar pelo menos numa primeira parte. Eu acho que isso vai ajudar a saúde do Brasil. Mas a complexidade de você ter vários atores, cada um em um estágio, eu acho que é o que traz a complexidade. Hospitais como a HCore e outros hospitais de ponta, você tem um investimento em tecnologia que te coloca num patamar diferente. Sim. Mas para você conseguir fazer a interoperabilidade do sistema, você precisaria que todas as empresas do setor tivessem no mínimo um investimento básico para que você conseguisse cruzar essas informações. Então aí onde eu acho que eu vejo o grande desafio. Não está nos grandes players. Esses conseguem fazer hoje. Está em você conseguir fazer com que todos consigam participar do mesmo projeto. Equalizar de alguma forma, né, todas as realidades e tamanhos de instituições que a gente tem hoje. Tem muitas empresas que a gente entra que fazem. A gente entra com a nossa consultoria para ajudar algumas empresas que a grande parte dos processos são feitos manualmente, que não tem sistema suportando por trás. Então o desafio ele é maior do que a gente consegue enxergar de forma objetiva, né? E falando de transformação digital, envolve também uma mudança cultural com as equipes, né? Para vocês no HCore, Júlio, o que costuma ser mais desafiador em projetos de transformação? Tecnologia, processos ou pessoas? Vai ser sempre pessoas, né? Até que os outros dois eles são suportados pelas pessoas, né? A tecnologia, obviamente você vai avançando, conforme ela vai avançando, os processos são desenhados pelas pessoas e a qualificação do time acho que é sempre o grande desafio. A velocidade da transformação da informação traz para os nossos profissionais um desafio adicional. Você monta um time, a tecnologia vai mudando, vai exigindo desse time que ele se atualize, que ele conheça. E eu não falo só do time operacional, porque quando a gente fala disso, a gente sempre pensa no departamento de tecnologia. Hoje, para as lideranças já é um grande desafio. Eu vi até muito tempo atrás as lideranças para conseguir fazer
uma gestão para conseguir gerar indicadores, ficar metade do seu dia no computador gerando relatório. Não é necessário mais hoje, né? A tecnologia te traz isso pronto. Só que para isso, as lideranças também precisam se profissionalizar para conseguir ler informação de forma mais rápida, buscar informação, entender como isso tudo funciona. Mas eu vejo que tem um desafio geracional, né? A gente trabalha hoje hospitais tradicionais, como é o caso do HCOR, com pelo menos 3 gerações. Então você tem 3 gerações trabalhando dentro de uma mesma empresa, cada uma delas com nível de conhecimento diferente, velocidades diferentes, umas com mais experiência, mais conhecimento, outras com menos, mas com mais rapidez e conhecimento de tecnologia. E o grande desafio nosso é como a gente agrega para todos esses públicos o que o outro público tem de bom, né? Então esse é o grande desafio, mas sem dúvida todos terão que conhecer muito mais sobre tecnologia para o ponto futuro. Não tem mais como um profissional pensar para 2030, 2035 se ele não tiver entendido o que é a tecnologia que está vindo, né? Incorporação de novas tecnologias exige um investimento alto, como você mesmo comentou. Como que vocês no HCOR priorizam esses investimentos? E aí eu aproveito para emendar uma segunda pergunta. Vocês são um hospital de excelência, como o próprio Ministério nomeia, né? Qual conselho você daria para gestores de instituições menores que têm uma realidade orçamentária diferente? Bom, primeiro, a nossa priorização, ela vem sempre focando naquilo que a gente entende que vai gerar resultado direto para a nossa operação ou para o nosso paciente. Essa é sempre a nossa prioridade. A gente tem muitas ideias, muitos projetos, a gente vê muita coisa, só que a gente olha sempre para isso. No HCOR, a gente entra quando a gente fala de projetos disruptivos, quando eu tenho claro qual é o benefício que eu vou trazer para isso. A gente não tem como prioridade, nesse momento, colocar grandes investimentos em algo que seja incerto ainda. Então, primeiro a gente entra naquilo que a gente, de fato, entende que vai gerar algum tipo de benefício. Entrando também no disruptivo, não só nas em tecnologias ou inovações incrementais que eu comentei. Então, a gente prioriza muito para aquilo que eu vejo que vai me trazer algum benefício, e dentro dos benefícios, priorizando sempre o paciente, colocando todo o que é atendimento e benefício para o paciente primeiro, e trazendo aquilo que também vai me trazer algum ganho de produtividade. Então eu olho sempre para a produtividade, se vai me fazer ter um processo mais seguro, mais rápido, menos dependente de atuação humana, garantindo que eu elimine ou minimize riscos de erros humanos, eu sempre priorizo isso. E quando a gente fala de hospitais menores, a gente sabe que o desafio no Brasil é muito grande. Você tem situações muito diferentes. O Brasil tem 6 mil hospitais, na saúde suplementar são 4.500 hospitais, o SUS tem mais de 2 mil, com realidades muito diferentes, né? Então no HCOR, obviamente, eu tenho um privilégio de ter uma capacidade orçamentária muito diferente, então eu posso pensar em ter tecnologias diferentes. Quando você vai para hospitais que passam por outros desafios, aí eu acho que o que deveria estar sendo olhado é um planejamento estratégico do hospital de forma estruturada, para você entender onde é prioritário o gasto e o investimento da sua organização. A gente tem muito como hábito o impulso, né? A gente vê um problema, investe, a gente vai muito para o incêndio. Quando você está na crise, você apaga o incêndio primeiro. Então, se você não para planejar, olhar a sua estratégia, olhar onde você quer chegar no ponto futuro, você acaba fazendo investimentos por impulso, por algo que chega na sua mesa primeiro. A tecnologia, obviamente, para esses hospitais que estão em crise, ela pode ser um propulsor, porque você pode fazer a sua operação ser mais rápida, menos custosa, com menos erro, com menos desperdício. Só que muitos deles ainda estão numa fase de informatização, numa fase de automação de processos básicos, né? Então acho que precisa passar por essa fase de conseguir fazer investimentos onde te traga uma segurança operacional para no ponto futuro você pensar em coisas mais disruptivas, né? Então eu, num hospital talvez com menos investimentos, olharia primeiro para assegurar os meus processos básicos, para eu ganhar produtividade, para eu trazer segurança para a minha operação. E agora a gente vai falar sobre o segundo tema, que é infraestrutura e sustentabilidade operacional. A infraestrutura hospitalar costuma ser vista como apenas um custo, muitas vezes, né? Mas hoje ela também impacta a eficiência, segurança, experiência do paciente. Como essa visão mudou dentro da gestão hospitalar? Como que você olha para o mercado de forma geral? Como isso aconteceu no HCOR? Eu vejo, eu volto na discussão do seu planejamento estratégico, né? De fato é uma área que, se você olhar de forma direta, você vai achar que é custo. Que é custo de obra,
é custo de engenharia clínica, é custo de manutenção, é custo de equipamentos que em algum momento quebra e você precisa fazer alguma reposição, é mão de obra operacional. Só que tudo isso vem a serviço de um modelo organizacional que é o que você decidiu construir e fazer. O ano passado no HCore foi o nosso maior ano de investimento em CAPEX da história do HCore. Mas porque nós decidimos crescer, nós decidimos investir em novas áreas, em crescimento do hospital, em unidades de negócio novas, e foi um ano que a gente investiu muito em engenharia clínica e equipamentos médicos. Quando você olha para isso, se você olha com uma cabeça operacional, você vai achar que é custo. Se você tira essa visão e olha que para minha estratégia, para eu conseguir chegar onde eu quero, eu preciso crescer, eu preciso ter equipamento de ponta, eu preciso entregar para o meu paciente uma medicina de qualidade, e tudo isso é suportado por uma estrutura em engenharia clínica, em infraestrutura hospitalar, em estrutura de manutenção, que isso é o que suporta a minha estratégia e o crescimento. Você para de olhar para essas áreas achando que é somente custo e passa a olhar ela como parte da sua estratégia. É ela que vai determinar que tipo de equipamento eu preciso ter, qual é a estrutura hospitalar que eu vou ter, infraestrutura, mão de obra necessária, estratégia minha, que muitas vezes a gente discute, o que fica dentro do hospital, o que eu terceirizo e busco uma empresa parceira. Então, uma área que tem um papel relevante e determinante para o posicionamento estratégico da sua empresa. Se você olha para a operação, você vai achar que é custo. Se você olha para a sua estratégia e desdobra isso para a sua área de engenharia, você começa a olhar ela como uma grande ferramenta para você chegar na estratégia que você definiu. Atualmente, quais são os maiores desafios de infraestrutura para hospitais de alta complexidade? O que eu vejo é que quando a gente junta um pouco da discussão da sustentabilidade com a discussão da infraestrutura hospitalar. O grande desafio quando você fala de um setor que tem dificuldade na geração de resultado é que você gostaria sempre de estar pensando em inovação, em crescimento, em investimento para o seu hospital estar cada vez melhor e maior. Em alguns momentos você entra numa discussão para você garantir um investimento que suporte a sua depreciação. Alguns hospitais não conseguem sequer suportar o investimento daquilo que está depreciando. E o seu hospital vai ficando cada vez mais defasado. Seja em infraestrutura, seja em tecnologia de equipamentos médicos. E aí mora um grande desafio, né? Porque você precisa pensar no seu hospital como crescimento, como novo posicionamento estratégico, comunidades novas que você quer abrir, serviços novos que você quer ofertar para a população, só que isso exige investimento. Quando você está ainda brigando para você conseguir suportar o que está depreciando no hospital, aí você tem um desafio ali que você acaba se perdendo. Então, o que eu vejo é que a gente precisa conseguir unir isso, né? Eu garanto a qualidade do meu hospital naquilo em que ele já se propõe como serviço para a população, mas eu penso no crescimento também, na inovação e na melhoria. Agora, para isso, eu preciso ter sustentabilidade, preciso ter resultado. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco adaptada do que eu fiz anteriormente. Como direcionar investimento para pilares fundamentais da infraestrutura? O que você acha que não pode ser negligenciado numa realidade orçamentária restrita, falando de instituições menores? O hospital ele tem uma finalidade de atender pessoas, né? Ele tem isso como natureza da sua operação. A prioridade tem que ser sempre o paciente. Então você precisa assegurar que o paciente está sendo bem acolhido, bem tratado, que ele está sendo tratado com insumos de qualidade, com equipamentos médicos que consigam assegurar para você que o tratamento vai ser feito com qualidade, com diagnóstico preciso, com tratamento adequado. Prioridade tem que ser sempre o que vai atingir o paciente. Nesse caso, as áreas de apoio e a área administrativa acabam ficando no segundo plano. É sempre uma discussão dentro dos hospitais, mas o core do hospital é o atendimento ao paciente. A priorização tem que vir sempre por aí, mas você não pode deixar de lado as outras duas áreas. Aí eu volto para o início da nossa conversa. Ao longo dos anos, a gente investiu muito em tecnologia dentro da área médica. A área médica evoluiu, hoje está num patamar que a gente vê super disruptivo, e quando a gente olha para a área administrativa num contexto geral, a gente ainda vê muito a oportunidade. Óbvio que a prioridade vai ser sempre o que beneficia o paciente, o doente. O restante é a área de apoio, mas é o que sustenta o hospital. Prioridade sempre o paciente, nunca esquecendo dessas áreas de apoio.
A gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Eu tenho uma última pergunta apenas. A discussão sobre infraestrutura hoje também passa por sustentabilidade energética, consumo de recursos e manutenção inteligente. Esse tema já entrou definitivamente na agenda estratégica dos hospitais. E eu queria saber como tem sido isso no HCOR, que eu sei que vocês têm projetos focados em eficiência energética. Conta mais um pouco para a gente. Temos, na verdade, em 2021, nós tomamos uma decisão de buscar o selo da ISO 14001, que certifica para a gente que a gente tem, além do cuidado com o paciente, o cuidado com o meio ambiente também. E para isso você tem que ter toda uma estrutura olhando para toda a parte de gestão de resíduos, energia, água, gases e uma série de aspectos que envolvem também agentes externos, como toda a minha cadeia de fornecedores. E a gente sabia quando a gente fez essa declaração que a gente ia buscar essa certificação, que isso ia dar muito trabalho para a gente. Mas para a gente isso foi muito prazeroso, porque isso teve envolvimento de toda a organização. E você percebe quantas pessoas querem participar dessa agenda, elas querem participar dessa pauta. Já há 3 anos nós estamos com o selo da ISO 14001. E para que a gente pudesse fazer isso, foram inúmeros investimentos. Investimentos desde mudança, por exemplo, do nosso sistema elétrico de potência, onde nós investimos mais de 100 milhões para trocar todo o nosso sistema elétrico de potência. Trocamos todos os elevadores do hospital, investimos em geração de energia própria, toda a nossa questão de geração de resíduos. A gente tem hoje modelos novos e disruptivos com fragmentadoras, e com outros processos que fazem com que a gente consiga transformar, por exemplo, resíduos infectantes em resíduos comuns. Então a gente está com um investimento muito forte nessa área. Para a gente é uma pauta importante. A gente entende que isso é uma pauta que deveria ser de todas as organizações. E para o HCOR a gente não busca o selo porque a gente quer o selo. A gente busca o selo porque ele é um reconhecimento de que hoje eu trabalho com níveis internacionais também quando a gente fala do cuidado do meio ambiente. Júlia, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e pedir só para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, sejam gestores de saúde, profissionais. Qual mensagem você deixa pensando nesses desafios voltados à tecnologia e infraestrutura hospitalar? Bom, acho que para os gestores, eu sempre falo muito que nós somos a geração atual que lidera a área da saúde. A nossa responsabilidade é encontrar caminhos novos, caminhos inovadores, que tragam eficiência, mas que ao mesmo tempo façam o setor progredir. Por fim, a nossa missão é atender os pacientes. Todo o elo, toda a cadeia de valor, todos os agentes do setor de saúde buscam a mesma coisa, que é trazer uma qualidade, uma assistência melhor para os nossos pacientes. E nós somos os líderes, é a nossa geração que tem que fazer essa transformação. Então eu queria deixar uma palavra de motivação para que todos busquem melhorar, busquem caminhos novos, caminhos alternativos, para que juntos a gente encontre esse caminho e faça a saúde do Brasil cada vez melhor. Obrigada mais uma vez. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.